Bem, vamos para mais um encontro, né? Mais um bate-papo aqui sobre finanças. O tópico de hoje vai ser sobre taxa interna de retorno, que é mais um método de avaliação de projetos de investimento, né? Repito a sequência de vídeos que deve ser obedecida para um melhor entendimento de todo o conteúdo. Então, o primeiro vídeo é o vídeo sobre CAPM, o segundo vídeo é sobre investimentos, o terceiro vídeo é sobre valor presente líquido, VPL, e agora estamos aqui gravando o quarto vídeo, que é sobre taxa interna de retorno. Inclusive, vou usar o mesmo exemplo que nós usamos no VPL, no valor presente líquido, para nós entendermos a lógica desse método de avaliação de investimento. Vamos também vê-lo pelo Excel, vamos vê-lo também pela HP, de modo que vocês tenham diversas ferramentas para o cálculo da taxa interna de retorno. Bem, olhando aí para esse slide, né, que nós estamos vendo aí, vocês têm aí método da taxa interna de retorno. E o que esse método diz? Né? O que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é aquela taxa de retorno intrínseca do fluxo de caixa. Ou seja, qual é a remuneração que esse fluxo de caixa aqui oferece. Né? E eu posso, né, vamos ver aqui como é que a gente realiza o cálculo para encontrar essa taxa interna de retorno. O que a fórmula está dizendo é que a taxa interna de retorno é a taxa que faz com que o VPL seja zero. Ou seja, eu vou alterando a taxa interna de retorno e trazendo os fluxos a valor presente por aquela taxa. Quando eu igualar o valor presente das entradas ao valor presente das saídas, o VPL vai ser zero, né? Como nós já tínhamos visto. Né? Então, né, só recordando, nós tínhamos aqui que o VPL era o valor presente das entradas menos o valor presente das saídas. Né? A taxa interna de retorno é aquela que faz com que o VPL seja zero. Portanto, ela iguala, para que isso aqui seja verdadeiro, o VPE teria que ser igual ao VPS, de modo que isso aqui dê zero. Então, existe uma taxa que faz com que isso aconteça. E essa taxa é a taxa que remunera esse fluxo. Né? Porque quando eu trago o valor presente por essa taxa, o valor presente tem que dar 1.600, de modo que o VPL seja zero. O que indica que eu estou sendo remunerado por essa taxa intrínseca. Que depois, como método de avaliação de projetos, nós vamos comparar com a TMA. Né? Se a TIR for superior à TMA, significa que o retorno do projeto excede a nossa taxa mínima de atratividade. Se a TIR for inferior à TMA, o contrário, significa que nossa TMA não está sendo atendida, que o retorno do projeto é inferior a isso. Ok? Bem, seguindo agora. Estamos aqui com a planilha Excel, e nessa planilha Excel eu inseri aquele fluxo que estava no quadro. Daqui a pouco a gente retorna lá para VHP. Né? E nesse fluxo nós temos o quê? Uma saída de 1.600 na data zero, né? uma entrada de 300 na 1, de 300 na 2, de 500 na 3 e de 700 na 4. Né? Usando uma taxa, por exemplo, de 7%, que é a nossa TMA, que foi o que a gente fez no método do VPL, ou seja, a nossa TMA de 7%, ela não estava sendo atendida. Né? Tanto é que o VPL deu negativo. Então, isso já indica que a nossa taxa interna de retorno ela é inferior a 7. Né? E como é que a nossa HP e até o próprio Excel, em algumas funções, ele faz? Chama-se método das tentativas com interpolação linear. Então, o Excel ele vai chutando. Né? Nós podemos fazer isso aqui. Eu vou fazer só para vocês terem uma ideia do que é isso. Né? Ou seja, a 7%, o nosso VPL dá negativo. Se eu reduzir a taxa, tende a ser positivo.
né? Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou abaixar essa taxa para 6%. Com 6%, o VPL continua negativo, significando que nós não chegamos na TIR ainda, na taxa interna de retorno. Né? Eu posso colocar, então, 5%. Com 5%, ele ainda é negativo. Então, a taxa é inferior a 5%. Vou colocar 4%. Bem, 4% o VPL já é positivo. Né? Bem, então eu sei que a taxa agora ela é superior a 4. Né? Porque agora com 4 o VPL está dando positivo. Então nós vamos agora fazer o quê? Eu vou subir para 4,10. Continua sendo positivo. Né? Eu vou subir para 4,20. Já deu negativo. Então fica entre 4,10 e 4,20. Aí nós podemos ir interpolando, por exemplo, agora 4,19. Bem, é superior a 4,19 e inferior a 4,20. Então eu vou colocar 4,195. Né? 4,195, deixa eu aumentar as casas decimais aqui para a gente poder ver melhor. Né? 4,195 deu positivo. Né? Então essa taxa tem que ser o quê? Maior do que isso. Então vamos fazer para 4,198. Bem, estamos muito próximo dessa taxa. E assim vai. Uma outra forma de fazer isso, pelo Excel também, se você quiser, tem mais duas formas. Eu vou mostrar para a gente ilustrar bastante isso. É você usar o atingir meta. Né? Eu posso dizer para o Excel o seguinte, eu quero definir essa célula aqui, que é a célula do VPL, e eu quero que ela passe a valer 0. E para isso eu quero que você altere até a célula da taxa de juros. Aí eu dou um ok aqui para ele me calcular. E ele já achou a taxa lá. 4,1986, a gente pode até aumentar o número de casas decimais. Né? Olha lá. Então, essa taxa aqui é a taxa interna de retorno desse fluxo. Como a gente tinha uma TMA, né? Vou alterar aqui, como a gente tinha uma TMA de 7%, que era a TMA exigida para esse projeto, a TIR, agora a TIR, ela não vai atender, né? Porque eu estou com um projeto que ele está rendendo 4,20 aproximadamente, mas eu exijo 7. Né? Então, nesse caso, esse projeto ficaria reprovado. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é você usar a função do Excel, taxa interna de retorno, essa função que está aqui, ó, TIR, né, e você marca o fluxo. Deixa eu marcar direitinho aqui. Isso. Marcou o fluxo. Né? Então, igual a TIR, entre parênteses, você marca o fluxo. E ela vai dar lá a mesma taxa que nós pegamos pelo atingir meta e pelo método das tentativas com interpolação linear. Ok? Bem, vamos agora repetir a mesma coisa usando HP12C. Né? HP12C nós vamos fazer algo muito semelhante ao que a gente já tinha feito para o cálculo do VPL. Né? E o que é isso? Né? Primeiro a gente tem que descrever o fluxo de caixa para HP. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Né? Então a gente limpa a máquina e vou colocar lá, ó, 1.600, que é essa nossa saída CHS GCF0. Ou seja, eu estou indicando que no cash flow da data zero tem um valor negativo de 1.600. O CHS é para passar para negativo. 300 GCFJ. Como eu apertei a primeira vez o CFJ, ele entendeu que está na data 1. Outro 300 GCFJ, então está na data 2. 500 GCFJ, estamos na data 3. E 700 GCFJ. Né? Então,
tá descrito aqui a sequência de tecla, tá descrito para HP, né, o fluxo de caixa. Agora eu vou pedir para ele me calcular a taxa interna de retorno, e para isso eu vou usar FIRR. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica essa função no HP, que eu vou fazer essa conta lá. Né? Quando a gente fizer isso daqui, vai aparecer a nossa taxa interna de retorno, que nós já sabemos que é 4,198, né? Vamos ver, então, como é que seria isso na HP. Mas já sabemos o quê? Que depois de calcular a taxa interna de retorno, por que ele é um método de avaliação de projeto? Como é que eu decido com base nele? Né? Se a TIR for superior a TMA, que é essa taxa interna de retorno, está aprovado o projeto. Se a TIR for inferior a TMA, ele está rejeitado. Nesse caso aqui, daria uma rejeição, porque nossa TIR é 4,19 e a nossa TMA, o retorno exigido era 7. Então, não daria para investir nesse projeto. Ok? Vamos lá agora, então. Então, agora vamos repetir todo o cálculo usando agora a HP. Né? E aí nós vamos ter o quê? Vamos lá? 1.600, como a gente escreveu no quadro lá. CHS, G, CF0. 300, G, CFJ. 300, G, CFJ. 500, G, CFJ. E 700, G, CFJ. Então, escrevemos o fluxo, agora vamos pedir para a HP, que vai usar, o que a HP faz? Ela usa o método de interpolação linear, método de tentativa com interpolação linear. Quando a gente vê aquele running escrito na tela da HP, ela está interpolando até chegar na taxa. Aí eu venho aqui F agora, que aqui em cima do FV está escrito IRR, é Internal Rate of Return, que é a taxa interna de retorno. Então, vem aqui F, IRR, está lá. Né? Se a gente quiser com mais casas decimais, a gente aperta F e o número de casas decimais que a gente quer. Então, está lá, 419855, como nós já tínhamos achado também lá no Excel. Ok? Bem, acho que demos para entender. Deixa eu só dar uma repassada para concluir o vídeo. Né? Olhando para aquela fórmula nossa inicial, nós vimos ali no denominador que nós tínhamos uma taxa interna de retorno que, ao descontar os fluxos de caixa, fazia com que o VPL fosse zero. Né? Então, quando o VPL calcula zero, significa que você encontrou sua taxa interna de retorno. O que ela representa? Ela representa a taxa intrínseca de retorno daquele fluxo, né, que está remunerando o seu capital. Em seguida, o que você faz? Você compara ela com a TMA. Se essa taxa interna for superior à TMA, ok. Se ela for inferior à TMA, o projeto está rejeitado. Né? Vimos isso calculado pela função do Excel, vimos também por métodos de tentativa, o que não é uma coisa necessária, porque se o Excel tem a função, você usa a função. Mas eu fiz mais aquilo para que a gente entendesse a lógica de cálculo da TIR, até, ou seja, forçando, por interpolação, até fazer com que o VPL se torne zero. Ok? Dúvidas, como sempre, é só me procurar em outros lugares, e-mails e outras coisas, para a gente tirar dúvidas sobre isso. Mas eu acho que ficou claro. Muito obrigado a todos.